Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 495. E nós estamos falando dos anjos da guarda, espíritos protetores. Essa questão é bem longa. Kardec coloca uma explanação trazida por São Luís, rei de França, e por Agostinho, também um santo católico, para que nós reflitamos sobre a possibilidade de um ser superior, indicado por Deus, de cuidar ou de velar por nós na execução das nossas tarefas nos caminhos da nossa evolução. Então vamos lá, questão 495. O espírito protetor abandona alguma vez o seu protegido quando este não lhe ouve os conselhos? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é a vontade do seu protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. O homem é que fecha os ouvidos. O protetor volta desde que chamado. Então, na semana passada nós fizemos um comparativo entre espírito protetor e pai, né? O pai, ele vai procurar proteger o filho, se puder, passa pelas dores do filho para evitar que ele sofra. O espírito protetor compreende a nossa necessidade de sofrer. Ele compreende a nossa necessidade de aprendizado através das experiências, porque se ele fizer por nós, não teremos os méritos da nossa própria evolução. Então ele vai nos acompanhar. Se nós, pelo nosso livre-arbítrio, desviamos do caminho e desejamos fazer algo que vai nos trazer dor, ele não vai nos impedir. Ele vai nos intuir para que nós pensemos um pouco melhor, mas jamais irá nos impedir de realizar aquilo que o nosso livre-arbítrio determinar. Então, nesses casos, ele se afasta. Por quê? Somos nós que fechamos a porta, fomos nós que o afastamos. Mas, no momento de oração, naquele instante em que a aflição toma conta de nós, se pedimos ajuda, ele nos ajudará novamente, porque ele está sempre em sintonia conosco. Se há uma doutrina que, pelo seu encanto e doçura, deveria converter os mais incrédulos, é a dos anjos da guarda. Pensar que tende sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, e que são amigos mais firmes e mais devotados do que as mais íntimas ligações que possais contrair na terra, não vos parece uma ideia muito consoladora? Esses seres estão ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Ele quem os colocou perto de vós. Aí estão por amor a Ele, desempenhando uma bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, vosso anjo da guarda estará convosco. Cárceres, hospitais, lugares de devassidão, solidão, nada vos separa desse amigo a quem não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os suaves impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Então, apesar de nós, ele vai continuar nos auxiliando. Mesmo que nós não desejemos, que pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas motivações, nós desejemos agir de uma forma equivocada, ele vai estar próximo de nós. E a beleza disso é que é uma determinação de Deus. Por quê? Porque ninguém aprende sem um professor. Nós vamos vivenciar as experiências e os conselhos, as intuições do nosso anjo da guarda vão nos ajudar a refletir. Se nós tivermos olhos para ver, ouvidos para ouvir, percebendo a oportunidade que a misericórdia do Pai nos ofereceu, vamos aprender e vamos superar as nossas próprias imperfeições. Então, esse ser de luz, que é um ser que está acima de nós, está conosco para nos motivar a continuarmos em frente, a construir uma vida em busca do progresso. Ah, se conhecesseis melhor esta verdade, quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise.
quanto vos livraria dos maus espíritos. Mas no dia solene, quantas vezes esse anjo do bem vos terá de dizer: não te aconselhei isto? Entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo? Contudo, nele te precipitastes. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferistes, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ó, interrogai os vossos anjos da guarda. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis que em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus, e não podeis enganá-los. Pensai no futuro. Procurai avançar nesta vida, e vossas provações serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Vamos, homens, coragem! Lançai para longe, de uma vez por todas, preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai no novo caminho que se abre diante de vós. Caminhai, caminhai, tendes guias, segui-os. A meta não vos pode faltar, pois essa meta é o próprio Deus. Então, como foi dito, o Espírito Protetor, ele nos ama, ele tem uma missão para conosco, de nos ajudar a encontrar o caminho do progresso. E se nós tivéssemos o equilíbrio para dar mais ouvido à razão, dar mais ouvido aos ensinamentos do Evangelho e nas nossas decisões colocá-lo em prática, estaríamos nos ligando cada vez mais a esses espíritos que estão acima de nós e que, por amor, estão tentando nos auxiliar. Então, se nós buscarmos, dentro da nossa própria consciência, combater as nossas más tendências, buscando o equilíbrio, buscando no Evangelho as soluções para os nossos maiores problemas, nós estaremos abrindo uma porta, fazendo uma ligação direta com esses espíritos superiores que vêm justamente nos intuir, nos motivar para essas práticas, porque eles sabem, já trilharam esse caminho e sabem que é na transformação íntima, nessa reforma tão necessária, que nós vamos nos tornar pessoas mais felizes. Então é bem essa, como ele termina, né? Vamos, homens, coragem, lançai para longe de vós, de uma vez por todas, conceitos e ideias preconcebidas. Vamos aceitar o Evangelho, vamos praticá-lo. É isso que o anjo da guarda ou o espírito protetor que está ao nosso lado almeja. Ele nos intui para que nós tomemos decisões voltadas para essa transformação no combate das nossas más tendências. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se imponham uma tarefa tão laboriosa e contínua, diremos que influenciamos vossas almas mesmo estando a milhões de léguas distantes de vós. Para nós o espaço não existe, e embora vivendo em outro mundo, os nossos espíritos conservam uma ligação com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender. Mas ficais certos de que Deus não nos impõe tarefa acima de nossas forças e de que não vos deixou sozinhos na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo da guarda tem o seu protegido pelo qual vela, como um pai vela pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho, sofre quando seus conselhos são ignorados. Esse conceito é muito importante. Então, fala-se assim, um espírito superior, ele tem outras atividades, sem dúvida. Vai habitar outros mundos, não precisa mais da grosseria do corpo, da matéria, ele está livre disso, já evoluiu. Mas, por amor a nós, ele vai se dedicar. E as distâncias são percorridas na velocidade de um pensamento. Então, as ligações mentais, ela ocorrem com muita facilidade quando há sintonia. Então, quando nós elevamos em prece, quando nós conseguimos equilibrar o nosso íntimo e meditamos, né, em busca de paz, é com eles que nós vamos entrar em sintonia. Eles que estão nesse patamar e ao alcance de um pensamento. Então, não importa se eles vivem em outro mundo, estão
ao alcance do nosso pensamento. E pela sua vontade, pela determinação de Deus, eles desejam nossa evolução, desejam nos ajudar. Então, não há esforço nisso, mas a alegria de participar, de acompanhar os seus pupilos e, como ele diz, ficam felizes com as nossas vitórias, se entristecem com as nossas quedas, mas estão sempre prontos a nos ajudar a nos levantarmos novamente. Não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai sempre estar em relação conosco, pois assim sereis mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com o seu espírito familiar que fazem que sejam médiuns todos os homens. Médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem limites para rechaçar a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instruí. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo, e a do Cristo, a que Deus vos impõe, para que Deus vos concedeu a inteligência e o saber, senão para os repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazê-los avançar no caminho da bem-aventurança e da felicidade eterna? São Luís, Santo Agostinho. Então, é um convite para que nós consigamos manter o equilíbrio e essa sintonia com esses irmãos que têm o desejo de nos auxiliar a evoluir. Né? São dois espíritos considerados santos, né, pela Igreja Católica, que vêm construir esse texto para nos motivar a buscar esse contato. Eles estão lá, à disposição. Basta que tenhamos a coragem de aceitar a verdade, que muitas vezes o que nós queremos não é bom para nós. E eles vão nos intuir ao contrário, e é preciso aceitar, é preciso compreender que nem tudo o que desejamos é necessariamente bom para nós. Nós, às vezes, pela nossa ignorância, construímos dores para nós mesmos, e eles vão nos intuir para evitá-las. Kardec encerra dizendo: a doutrina dos anjos da guarda, a velarem pelos seus protegidos, apesar da distância que separa os mundos, nada tem que deva surpreender. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o pai velar pelo filho, embora esteja longe dele, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele? Que haverá então de surpreendente em que os espíritos de um mundo a outro possam guiar os que tomaram sob sua proteção, uma vez que, para eles, a distância que separa os mundos é menor do que a que neste planeta separa os continentes? Não dispõe, além disso, do fluido universal que interliga todos os mundos e os torna solidários, veículo imenso da transmissão dos pensamentos, assim como o ar para nós é o veículo da transmissão do som? Então ele deixa claro que é possível, mesmo à distância, esse intercâmbio, através da transmissão do pensamento e dos sentimentos. Como que nós vamos perceber que estamos bem com o nosso anjo da guarda? Quando nós estivermos buscando o equilíbrio. Quando, confiando neles, busquemos uma inspiração para tomarmos boas decisões diante das situações dolorosas que a vida nos oferece. É na prática do Evangelho que nós vamos nos moldando, burilando, né? Como diz o buril que vai quebrando a pedra para transformá-la numa estátua. Então, é dessa forma que, confrontando o que o Evangelho exige de nós, ou nos ensina a fazer, e aquilo que são os nossos desejos, esses conflitos íntimos que nós vivenciamos quase todos os dias, é que vão nos ajudar a nos transformar, a nos liberar dos nossos erros do passado. E esse espírito protetor, que para muitos é o anjo da guarda, estará sempre conosco, nos apoiando, nos intuindo, para que encontremos esse caminho. Muito bem, hoje foi só uma questão, bem longa, é verdade. Mas vamos parando por aqui. Na semana que vem,
retomamos a partir da questão 496 e vamos continuar no mesmo assunto. Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, nós vos agradecemos. As lições tocam o nosso íntimo e nos mostram que não estamos sós, desamparados. Que busquemos essa sintonia com o mais alto e equilibrados e, na esperança de praticar o vosso Evangelho, possamos, Senhor, seguir os bons conselhos e ter a vontade de nos transformar. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.